Oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver a avaliação diagnóstica do oitavo ano de língua portuguesa. Mas antes disso, você já sabe, né? É rapidinho, solta a vinheta! Professora de Deus, que quantidade absurda de texto. Gente, tem que concordar, né? Era texto assim, para perder de vista. Mas então, vamos para as atividades rapidinho, porque senão a aula vai ficar longa demais, né? Então, bora. Olha só, pode acompanhar pelo seu material aí, caso o slide não fique muito bom, tá bom? Leia os textos abaixo. Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado no Rio. A concessionária Rio Teresópolis informou que os motoristas enfrentavam retenção com chuva em vários trechos da pista, sendo a maior na Serra, que vai do quilômetro 89 ao quilômetro 104 às 16 horas e 50 minutos. Por volta das 17 horas, a Via Lagos apresentou trânsito intenso e lento na extensão que vai do quilômetro 1 até o quilômetro 32. Isso representa mais da metade da Via Expressa, que tem 57 quilômetros. A ponte Rio-Niterói apresentava trânsito lento na extensão que vai da Ilha de Mocangé até o acesso à Avenida Brasil, devido ao grande fluxo de veículos. A previsão de tempo de travessia era de 20 a 25 minutos, segundo a CCR Ponte, às 17 horas e 5 minutos. Vamos para o próximo texto. Texto 2. Para escapar do estresse do trabalho, nada como um bom feriadão. Agora, para acabar com o estresse do feriadão, ainda não conseguiram inventar nada. Alternativa número 1. Qual é a informação em comum nesses textos? Preste bastante atenção que ele está perguntando a informação que é comum nos dois textos ao mesmo tempo. A extensão da ponte Rio-Niterói? Não, o primeiro texto fala, o segundo não fala. A lentidão do trânsito no período de feriado? Certinho, fala tanto no primeiro quanto no segundo. C. O estresse provocado pelos engarrafamentos? Não, né, gente? É porque aí eles estão falando de uma forma generalizada. E tanto o texto 1 quanto o texto 2 fala do engarrafamento no feriado. E o trânsito intenso da Via Lagos também não, porque fala da Serra também e poderia até falar até demais, né? De outros lugares. E aqui a questão está restringindo. Também não pode ser nosso gabarito, portanto, nosso gabarito é letra B. No primeiro quadrinho do texto 2, o personagem demonstra estar A. Animado, B. Cansado, de jeito nenhum, doido para ir para farra. C. Desconfiado, também não. E D. Preocupado, muito menos. Ele só está o quê? Animado, louco para descansar e esfriar a cabeça em um marzinho gostoso. Leia o texto abaixo. É verdade, o skate é um dos esportes radicais mais praticados no mundo. E não é só por crianças e adolescentes não, hein? Parece que tudo começou na Califórnia, Estados Unidos, em um dia nublado, com um grupo de surfistas entediados porque não podiam surfar. Então resolveram improvisar uma tábua pequena com rodinhas de patinetes adaptados e começaram a brincar com ela. Ainda na década de 50, o primeiro skate foi fabricado e comercializado em série. A partir da década de 60, algumas novidades. Acontece o primeiro campeonato de skate, em 1963, e em 1965, um campeonato de skate é transmitido na TV pela primeira vez. Na década de 70, a maior novidade foi a invenção da roda de poliuretano. Em 1972, fato que revolucionou a história do skate. Esse tipo de roda dava mais segurança e poderia ser usada em vários tipos de terreno. Nesta década surgiram também outras modalidades, slalom, downhill, freestyle e vertical. O skate na década de 80 foi caracterizado por uma explosão de rampas de madeira, feitas pelos próprios skatistas em ruas, praças e quintais de casa. A década de 90 é marcada pela profissionalização do esporte. A partir de 2000, acontecem grandes shows e competições de skates. 3. Qual é o tema desse texto? A construção de rampas de madeira? Não, né, gente? A história do skate? Sim. Letra B, nosso gabarito.
a invenção da roda, imagina, gente. Então, recentemente a roda ter sido inventada, não tem como. D, a profissionalização de um esporte, também não, né? Comenta no texto, lá no finalzinho, mas o tema principal, o assunto principal, não é profissionalização, ele vem contando a história desde lá da Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de 1950, então não é o fator principal desse texto, tá bom? Leia o texto abaixo. Meu nome é Esmeralda. Antes de nascer eu era assim, um ovo. Depois de um tempo, quebrei a casca e saí de dentro. E agora sou uma patinha. Aí eu vi que tinha muitos irmãos patinhos, e todos eles gostam de banho de sol pela manhã. Eu também. Então eu fico com muita sede, mas sou desastrada e muitas vezes caio na tigela ao tomar água. Os patos gostam de se refrescar nadando no lago. É uma aventura muito divertida. Certa vez, um ganso correu atrás de mim. Acho que os gansos não gostam de patinhos como eu. Os patos adultos comem milho, mas eu sou pequena, por isso como um farelo de fubá com água para não engasgar. No final da tarde, mamãe pata fica contente ao ver seus filhotes em fila atrás dela, voltando para casa. Vamos à alternativa 4. No trecho, e todos eles gostam de banho de sol pela manhã, a palavra destacada está no lugar de eles, né? Coloquei o texto aí pra gente não ficar perdido. Acompanha aqui comigo, ó. Aí, eu vi que tinha muitos irmãos patinhos. E todos eles quem? Os irmãos patinhos, ok? Ou seja, gabarito letra A. 5. No trecho, no final da tarde, mamãe pata fica contente. A expressão destacada dá a ideia do local onde a mamãe pata se sente feliz? Não. B. Modo como a mamãe pata observa os filhotes? Também não. Motivo da alegria da mamãe pata? Não. E sim, né, falei claramente referência a quê? Ao tempo, né? Ou seja, no período da tarde. D. Período do dia em que a mamãe pata se alegra. Com certeza, letra D. Seja um amigo da sua voz. As alterações da voz podem ser percebidas por sintomas como rouquidão, cansaço para falhar, falhas vocais, pigarro, dor e ardor. Doenças sérias, como o câncer de laringe, muitas vezes têm como sintoma apenas uma rouquidão persistente. Algumas recomendações simples que devem ser seguidas por quem deseja manter uma boa saúde vocal. Manter o organismo hidratado, ingerindo bastante água. Evite gritar ou falar alto, principalmente em locais barulhentos. Evite também o pigarro, a tosse e os ambientes com mofo, poeira e fumaça. Faça uma alimentação leve e balanceada. Fale pouco quando estiver gripado ou em crises alérgicas. Procure um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista caso perceba sintomas como rouquidão persistente por mais de 15 dias, dor, ardor ou mudança na voz. 6. Nesse texto, o trecho "Seja amigo da sua voz" indica um conselho, B, um questionamento, C, uma ironia ou D, uma reflexão. Só poderia ser gabarito letra A. Ela não questiona, ela dá um conselho, também não usa de nenhuma ironia e também não é uma reflexão, né? Ela vai direto ao ponto, direto ao assunto ali. Leia o texto abaixo. Bucolismo. Bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral que descreve a qualidade ou o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza, característica do arcaísmo. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades, mudavam o mundo, modernizavam-se as cidades e, consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem nos prados e nos campos. Os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham uma preferência pela vida nos campos, próximo à natureza.
7. Nesse texto, uma relação de causa e efeito está em A. O caráter dos costumes rurais, exaltando belezas da vida campestre, característica do arcadismo. B. Mudavam o mundo, consequentemente, é causa e efeito, causa e consequência, né? Mudavam o mundo, consequentemente, fica claro aí até pela essa palavra, pela essa expressão, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. Então, gabarito, letra B. A. C. Os arcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino, não é? E D. Tinham preferência pela vida nos campos, próximo à natureza. Também não. Tudo bem? Leia o texto abaixo. Sinceridade de criança. Era uma época de vacas magras. Morava só com meu filho, pagando aluguel, ganhava pouco e foi convidado para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que não tinha dinheiro mesmo. Fui a uma relojoaria à procura de uma pequena joia ou uma bijuteria mesmo, algo assim, e pedi à balconista. Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga. Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia pagar. Então eu pedi: posso ver o que você tem? Assim, alguma coisa mais baratinha? E a moça me trouxe um pingente folheado de ouro, bonito e barato. Eu gostei e levei. Quando chegamos ao aniversário, eu e meu filho fomos cumprimentar minha amiga, que, ao abrir o presente, disse: nossa, muito obrigada, que coisa linda! E meu filho, na sua inocência de criança bem pequena, sem saber bem o que significava a expressão baratinha, completou: e era a mais baratinha que tinha. Vamos às questões. 8. Nesse texto, a expressão vacas magras indica que a narradora A. comprava objetos baratos? Sim, né? Mas não por uma livre vontade, por pura pressão. B. Havia perdido muito peso? Não, né? Possuía pouco dinheiro? Com certeza, e é um ditado super popular. Letra C, nosso gabarito. E D. Tinha criação de gado? Não, né, gente? Absurdo isso aí. 9. Nesse texto, o termo baratinha, as aspas destacam. A. Um diálogo? Não, né, gente? B. Um estrangeirismo? Também não. C. Uma citação. Essa daí é meu gabarito, porque pega a parte do texto em que a mãe já disse, ou seja, uma citação da própria mãe. Tudo bem? E D. Uma gíria. O enredo desse texto se desenvolve a partir da chegada do aniversário. Não pode ser a chegada do aniversário, gente, porque senão estaria mais envolvido com o aniversário, e não é. O que desenvolve, até mesmo pelo o título do texto, o que dá início à história é o que? A inocência da criança em relação à palavra baratinha aí, que demonstra, né? A. C. Do convite para o aniversário? Também não. E D. Do presente comprado? Não, é da inocência da criança, como o título já sugere, tá bom? Leia o texto abaixo. O que é que você está lendo? A história da humanidade. Posso dar uma espiada no final? 11. O humor desse texto está no fato de A. O homem achar que o livro trazia o futuro da humanidade. Com certeza, nós sabemos que esse livro retrata o que já passou, mas na interpretação dele, ele pensou que seria o que? O futuro, né? Por isso que ficou engraçado a história aí desse texto, tudo bem? B. O homem interrompeu um menino para atrapalhar sua leitura? Não. C. Uma criança está lendo sozinha um livro de grande espessura? Também não. D. Uma criança está lendo um livro que atraiu a atenção de um homem? Não. Gabarito letra A, tá? Leia o texto abaixo. Biblioteca Britânica e o Google vão digitalizar 250 mil livros de acervo. A Biblioteca Britânica e o Google anunciaram nesta semana uma parceria para digitalizar 250 mil livros do acervo da biblioteca. Os artigos que serão digitalizados não possuem restrições relativas a direitos autorais. Os títulos abrangem um total de 40 milhões de páginas datadas de 1700 a 1870. Entre os primeiros itens a serem digitalizados estão panfletos feministas a respeito da rainha Maria Antonieta, de 1791.
Um documento sobre o primeiro submarino movido por um motor de combustão, de 1858. E um texto que oferece um relato detalhado de um hipopótamo empalhado do príncipe de Orange, de 1775. Uma vez digitalizados, os textos poderão ser consultados na íntegra, baixados e lidos por meio do programa Google Books. 12. A linguagem usada nesse texto é científica? Não, né, gente? Senão teria que ser assim, tipo um artigo, uma monografia, e não é. Formal, com certeza, é um texto que atende ao padrão da língua, né, as normas da língua. Jurídica, não, teria que ser algum tipo de lei, né, algum texto jurídico. E não tem nada envolvido aí com lei. E literário, muito menos, né? Porque literário são textos o quê? Para distração, e não igual a esse daí, que é mais um texto informativo. Tudo bem? 13. Qual é a informação principal desse texto? A consulta na íntegra de textos digitalizados? Não, né? B. A data de publicação das obras digitalizadas? Também não. C. A digitalização de panfletos feministas sobre a rainha? Muito menos. D. A parceria entre a Biblioteca Britânica e o Google. Aí também nós podemos ver que a letra D, porque o título já sugere isso. Tudo bem? Leia os textos abaixo. Texto 1. Hoje pela manhã, quando acompanhava a mãe à feira, Clarice, minha princesinha, ficou horrorizada ao ver alguns garis cortando algumas árvores. Na verdade, tratava-se da poda daquelas que comprometem a segurança dos fios e cabos da rede elétrica. Mãe, por que eles estão fazendo isso com elas? E gritava, não! Quando via grandes galhos caindo no chão. Minha filha conta que foi uma cena muito engraçada e os garis a olhavam espantados, sem entender o que se passava com a menina. Eles não entendiam que ela tem uma eco-avó, defensora da natureza e do meio ambiente. Confesso que fiquei surpresa com a reação dela e percebi que vale a pena dar exemplo e estimular o cuidado com o ambiente. Já não é a primeira vez que ela me surpreende com questões relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Lembrei-me da observação dela sobre os porcos, que sujam a praia, referindo-se à sujeira na água e na areia. Fiquei imaginando como as crianças aprendem os conceitos que passamos. A educação ambiental de crianças é eficaz, pois desde cedo tornam-se pequenos agentes da natureza e proliferadores da necessidade de preservação do meio ambiente em casa e na escola. Se realizarmos ações que visem a conscientizá-las da importância de cuidar da natureza, a probabilidade de resultados é infinitamente mais eficiente do que se tentarmos educar os adultos. As crianças precisam crescer percebendo o meio ambiente como parte de si mesmas, de forma que lhes seja muito natural preservá-lo. Afinal, o futuro é delas e, se bem ensinadas, aprendem direitinho a lição. Texto 2. Este aí nunca ouviu falar de consumo consciente. Um dia ele vai aprender. 14. Qual é a informação em comum apresentada por esses textos? Observe que tem que ser ao mesmo tempo para os dois textos. A consciência ambiental das crianças, com certeza, né, gente? Gabarita aí de cara, letra A. A convivência entre avós e netos? Não, né? Foi só uma referência. A economia de água com lavagem de carros? Sim, mas não só isso, né? A consciência ambiental vai muito além disso. A necessidade do processo de poda de árvores? Não, é necessário, mas não é o tema aí principal, né? 15. No texto 1, no trecho, Clarice, minha princesinha, o uso do diminutivo do termo em destaque indica afeto, carinho, né? B, alegria, não. C, desprezo, muito menos. E também não utilizou aí de ironia, tá? Leia o texto abaixo. Tubarões preferem banhistas que usam preto e branco. Vem em mim, tubarão! Está todo mundo lá na praia, nadando feliz e contente, quando vem um tubarão. Como é que ele escolhe qual pessoa morder?
Unido do NIT? De acordo com a pesquisa do especialista em tubarões da Universidade da Flórida, Estados Unidos, George Bush, a escolha fashion do banhista é um dos fatores que o bicho leva em consideração. Quem usa trajes que combinem preto e branco tem mais chance de levar uma bela mordida. Burgess analisou dados de ataques de tubarão registrados nos últimos 50 anos no município de Volusia, na região costeira da Flórida, conhecida pela alta incidência de ataques. No período analisado, foram 231. Nessa análise, percebeu que a maioria das pessoas mordidas estavam usando preto e branco. Mas por que o tubarão gosta dessa combinação? O cara ainda não sabe ao certo, mas, segundo ele, é provável que o fenômeno esteja ligado à habilidade dos tubarões em enxergarem contrastes. Não por menos, a combinação preto e amarelo também não se mostrou segura. Além disso, Burgess constatou outras coisas interessantes e outras nem tanto. A maioria dos ataques acontecem aos domingos, provavelmente porque é o dia em que a praia está mais cheia, a menos de 2 metros de profundidade, porque é onde a maioria das pessoas geralmente fica. E isso sim é legal, durante a lua nova. Isso porque as marés afetadas pela lua trazem os peixes preferidos dos tubarões para mais perto da costa, diz o especialista. Número 16. Nesse texto, em relação aos ataques de tubarão, há uma opinião no trecho. A. É um dos fatores que o bicho leva em consideração. Quem usa trajes que combinem preto e branco. B. Percebeu que a maioria das pessoas mordidas estavam usando branco e preto. C. Não por menos, a combinação de preto e amarelo também não se mostrou segura. E D. Constatou outras coisas interessantes. E, na opinião dele, no ponto de vista dele, e outras, nem tanto. É aí que ele mostra qual que é a opinião. Tudo bem? A maioria dos ataques acontece aos domingos. Deu para perceber? Então, próxima. O trecho. O cara ainda não sabe ao certo. É próprio da linguagem culta? Não. Ele deveria ter falado o nome do especialista ou usado o termo especialista e não foi isso que ele utilizou. B. Informal? Com certeza. A linguagem que? Da fala, do cotidiano. Tudo bem? Regional teria que marcar da onde é esse especialista, né? Ou quem narrou o texto. Por exemplo, se é do Sudeste, do Nordeste, do Sul do país, e não deixou essa marca aí no texto não, tá? Técnica, só se fosse uma linguagem profissional, e não é, né? Uma linguagem bem do dia a dia mesmo, e com acesso a todo mundo, e não de uma profissão específica. Leia o texto abaixo. Faróis acesos de dia e de noite nas BRs. De dia ou de noite, os motoristas devem manter os faróis de seus veículos acesos ao passar pelas rodovias federais na próxima semana. Quando se comemoram os feriados de Tiradentes e da Semana Santa. O pedido é da Polícia Rodoviária Federal, PRF, como parte de uma campanha para promover a segurança no trânsito, intitulado Uma Luz para a Vida. O movimento começa já na próxima segunda-feira, dia 18. Participar é simples. Ao dirigir o seu veículo, deixe os faróis ligados. O objetivo, segundo a PRF, é a redução dos índices de acidentes e de mortes. Os faróis acesos, além do valor simbólico do envolvimento da sociedade brasileira na busca por um trânsito mais humano e seguro, constituem importante fator contribuinte para a redução de riscos de acidentes, pois favorece uma melhor visualização dos veículos que trafegam pelas rodovias, afirma a Polícia Rodoviária em seu comunicado. Carros batidos. Além dos faróis, a polícia fará exposição de veículos envolvidos em acidentes reais. A iniciativa surgiu no estado, mas será colocada em prática nas BRs por todo o país. Junto dos automóveis e das motos, serão colocadas faixas com frases educativas em pontos estratégicos das rodovias. Atividade 18. De acordo com esse texto, para participar da campanha Uma Luz para a Vida, basta
Tá bem claro lá no inicinho do texto, né? Deixar os faróis ligados. Reduzir os índices de acidentes? Não. Esse é o propósito, o objetivo. Reduzir os índices de mortes também faz parte aí do objetivo. Usar faixas educativas? Não. Usar as faixas vão ser recursos, né? Utilizados aí para a campanha. A finalidade desse texto é apresentar uma data comemorativa? Não. Caracterizar uma nota oficial? Também não. C. Explicar sobre uma exposição? Muito menos. D. Informar sobre uma campanha. Campanha aí de segurança no trânsito e humanização. Tudo bem? Leia o texto abaixo. Acordo ortográfico influenciou o Braille. Todas as mudanças promovidas pelo acordo ortográfico serão adotadas pelo português convertido em Braille, sistema criado pelo francês Louis Braille, para pessoas com deficiência visual. O acordo influencia o Braille, pois nesse sistema as palavras são escritas letra a letra e cada vocábulo tem até 6 pontos em relevo. Um cego treinado é capaz de detectar a ausência ou a presença do trema em determinadas palavras, assim como os hífens, acentos e pontuações. Com isso, o Ministério da Educação já prevê a adaptação de livros didáticos em Braille à nova ortografia. Questão número 20. O assunto desse texto é: letra A, claramente, olha só, a adaptação de livros didáticos em Braille à nova ortografia. Se você voltar lá no texto, no finalzinho, tá vendo aqui, ó? Olha o mouse aí, eu já deixei até para vocês, ó. O Ministério da Educação já prevê a adaptação de livros didáticos em Braille à nova ortografia. Opa, desculpa. Ou seja, se você voltar lá no finalzinho do texto, você vai ver que o gabarito aí é letra A, tudo bem? Vamos para a questão, vamos ler o texto. Quer ver uma coisa bizarra? Olha, você põe o pão nessa fenda e empurra essa alavanca. Uns poucos minutos depois, uma torrada salta daqui. Uau! E para onde vai o pão? Pois é, não é bizarro? 21. No final desse texto, entende-se que o menino A. Estava brincando com o pão. B. Fez um truque de mágica. C. Não queria comer uma torrada. E D. Não sabe que o pão virou uma torrada. Claramente aí letra D, né, gente? Leia o texto abaixo. Fuga. Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos já sabia reagir como um homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, pare de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava a ação às palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, o resto de biscoito, uma chave onde diabo meteram essa chave da despensa. A mãe mais tarde irá dizer: metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante. A calma que deixou na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu um menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. 22. O conflito gerador desse texto tem início quando o menino arruma uma trouxinha de coisa. Não, né? Não inicia aí não. Aí já estava meio caminho da história. B. Começa a empurrar a cadeira? Com certeza. Foi o que irritou o pai e ocasionou aí o conflito. C. Continua a empurrar a cadeira? Não, porque o pai já estava mais tranquilinho, né?
cumpre a ameaça de ir embora? Cumpre, mas aí também não é o início do conflito gerado. Tudo bem? 23. Nesse texto, o trecho, e o barulho recomeçou, evidencia que o menino é corajoso? Não. Educado? Também não. Irritado? Também não. Só pode ser que teimoso, porque o pai já tinha pedido para ele não empurrar a cadeira. Tudo bem? Leia o texto abaixo. Dá licença para eu aspirar os pelos soltos do Samuel? Eu fico em cima do sofá. Aquele é o sofá. 24. Esse texto é engraçado porque A. A menina está cansada de limpar os pelos que Samuel solta? Não. B. A menina pede licença ao menino para aspirar os pelos que Samuel solta? Pede, mas não é a parte engraçada, né? C. O menino pensa que o amontoado de pelos de Samuel é o sofá. Com certeza, gabarito letra C, né, gente? D. O menino se recusa a sair para que a menina aspire os pelos de Samuel. Não, só quem tem bicho em casa sabe que a C aí é completamente verdade. Leia o texto abaixo. Você sabia que o desenho animado vem antes do cinema? Nós, humanos, sempre fomos fascinados pelo movimento. A ideia de animar imagens paradas é bem mais antiga que o cinema ou a TV. Há mais de 30 mil anos, na pré-história, as pinturas nas cavernas já simulavam o movimento com figuras de animais com várias patas, sugerindo que eles estavam correndo. Mas essas pinturas estáticas ainda não podiam ser chamadas de desenho animado. Tal como conhecemos hoje, o desenho animado baseia-se em uma ilusão de ótica descoberta no século XIX por um fisiologista belga chamado Platel. Platel não estava tentando se divertir quando, em 1832, inventou a primeira máquina de desenhos animados. Ele buscava entender como a nossa visão funciona. Para isso, construiu um dispositivo chamado fenakistoscópio, que, apesar do nome complicado, era muito simples. Um disco de cartolina com vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, preso a uma haste. Entre cada desenho, Plateau fez estreitas ranhuras para a luz passar. Bastava girar o disco na frente de um espelho e olhar pelas ranhuras para que a mágica do movimento acontecesse. Os desenhos se moviam. Depois que o cientista conseguiu descobrir a fórmula para a ilusão do movimento perfeito, vários outros inventores criaram suas próprias máquinas de desenho animado, que logo se tornaram uma febre entre os adultos e crianças. 25. Nesse texto, o uso da exclamação "Isso mesmo, o pai da animação é um médico" sugere A. Alegria, B. Comemoração, C. Satisfação ou D. Surpresa. Surpresa, né? Poderia ser sei lá, talvez não tinha ido um cineasta, mas alguém aí do meio ou do ramo artístico, tudo bem? 26. Até que enfim, professora, chegamos à última. Segundo esse texto, Plateau criou a máquina de desenhos animados por quê? Gostava de agradar adultos e crianças? Não. Queria entender o funcionamento da visão? Sim. Lá no início, né, no primeiro parágrafo ainda, ele menciona isso aí, tá? C. Queria criar imagem com movimentos? Não. Não foi a informação principal aí, né? O motivo para ele ter criado a máquina. Tinha fascinação pelo movimento? Também não. Ele queria o quê? Examinar, entender como que funciona a visão do ser humano. E aí? Me conta, foi bem? Foi mais ou menos? E o gabarito bateu? Tá diferente do meu? Comenta aqui, deixa nos comentários, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui, por ter se inscrito no meu canal. Um beijo, eu te encontro em breve.